Olá, queridos e queridas ouvintes do Cast Club. Quem vos fala e, por coincidência, anfitrião, sou Daniel Brito e Jess Mônica. E graças ao motimador que eu não estou sozinho. Apresente-se, Consolo. Olá, eu sou o Daniel Consolo e Lady Bird não é um filme bom. E por último, mas não menos importante, o grande Edson, vulgo Edson Son. Olá, meu nome é Edson e eu estou muito viciado em Yu-Gi-Oh! Duel Links. E o podcast de hoje será sobre jogos indies e a sua, abre aspas, personalidade. E eu acho que é uma pergunta muito importante, o que seria a personalidade dos jogos indies? No caso de hoje, a gente só apresentaria um conceito mais artístico e mecânica, não envolvendo outros aspectos como roteiro ou esse tipo de coisa. Por isso que nós não escolhemos jogos muito complexos. E para mostrar isso, nós escolhemos 2 jogos. Para demonstrar um pouco disso. Não significa que sejam nossos jogos indies favoritos. São apenas os jogos indies que não há por que fazer um podcast sobre eles e que mostram um pouco da personalidade dos jogos indies. Então, pois bem, Consolo, qual foi o jogo que você escolheu para falar primeiro? Perfeito, então. Olha, eu escolhi Cuphead porque realmente é um dos meus jogos indie favoritos. E que eu não acreditei que quando eu descobri que ele era indie. Quando eu descobri que ele era indie, realmente eu abri meus olhos porque eu não sabia que era. Eu achava que era um jogo de grande orçamento mesmo. Mas por causa de todo o seu estilo, né? Porque é extremamente bem feito, extremamente bem executado, na verdade, né? E, cara, você olha assim de longe, você já percebe que é um jogo totalmente fora do padrão em questão de visual. Isso é realmente uma coisa impossível de vocês discordarem. Não, é um jogo tão artisticamente bonito, né? E eu nem vou entrar no mérito de mecânica, onde ele é tão bem fluido e ele faz jogar bem, né? Cara, então, é um jogo que ele é difícil no começo, só que quando você começa a pegar o jeito, quando você começa a perceber, assim, os padrões, ele vai numa fluidez absurda. Você consegue passar de todos os boss sem morrer, sem nada, sem tomar um dano. Sim, ele te faz aprender sobre ele, né? Exatamente, tanto que eu já consegui speedrun eu consegui fazer speedrun até de Cuphead. Eu zerei acho que em 40 minutos, mano, e é um bagulho foda de fazer. Assim, eu concordo com a mecânica e tudo, mas demora um pouquinho pra você pegar a mecânica do jogo. Demora mas a mecânica é fantástica, realmente. A mecânica do jogo é muito bem trabalhada. Os comandos, eles respondem de uma forma absurda, cara. Mano, é chegando perto de Hotline Miami, cara. Aí é meio complicado, sim, mas, cara, o bom da mecânica de Cuphead é que você jogando outros jogos do estilo, como por exemplo Mega Man, você vai se sentir em casa, pois é um Mega Man com controle bem respondido. E bem mais fluido. E é um Mega Man, velho, nos anos 30, né, cara? Porra, mano. Como é que isso não pode ser incrível, cara? O que deixa ele mais artisticamente muito mais bonito, né? Mais belo. Cara, e o que é muito interessante também, mano, é quando você aperta Start no jogo, que aparece o símbolo do copyright em 1930, cara. Isso é muito foda, mano. Às vezes eu parava o jogo só pra ver os detalhes, né, cara? Isso é muito da hora. Esse bagulho que é legal é que eles foram de cabeça, né, pra entrar no clima. Sim, cara, nossa, mano. E o cuidado, tipo, é legal os que vídeos do making off, né, das músicas, mano, é lindo, é lindo. O trabalho do jogo foi, todo o trabalho, toda a arte do jogo coloca a ambientação de animações dos anos 30. Cara, isso é lindo. Sim, mano, acho que, se eu não me engano, foram quantos desenhos? 50 mil desenhos pro jogo? Um bagulho assim, né? Feito à mão, né? É, totalmente feito à mão, cara. Nossa, é lindo. O que torna ele totalmente mais belo, né? E o que torna ele muito mais palpável, né? Tipo, você tá vendo um negócio que, na verdade, é praticamente um stop motion. Sim, o que eu gosto é que eles poderiam simplesmente não ter feito à mão. Pouparia trabalho e daria pra fazer mais. Mas eles quiseram, com todo o amor deles, fazer à mão. Exatamente. Por exemplo, eles buscaram fazer uma arte linda, realmente. Sim. E algo que faz isso e que eu amo de paixão é a Lib Zero Games, que fez Skullgirls e atualmente está fazendo uma delícia chamada Indivisible. São 2 delícias. Skullgirls e Indivisible, meu amigo. Indivisible é uma coisa maravilhosa, mano. O jeito que eu faço minhas apostas. O 2D com o 3D é uma maravilha. E eu faço minha aposta aqui. Indivisible vai ser o melhor jogo indie do ano que ele lançar. Olha, eu também acho, hein. Também aposto nisso. Eu apostaria em melhor RPG, mas eu não sei quais vai ser os RPG do ano que ele vai lançar. Então, aposto como melhor indie. Também acho. Mas, por enquanto, Indivisible tem uma grande chance de ser o melhor indie do ano que lançar. Nossa, porque sim, puta merda. Ainda mais com... Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas o Indivisible vai ter uma abertura em animação feita pela Trigger. E quem sabe o que a Trigger fez? Kill la Kill. É isso aí. Caralho.
E pra quem tá acompanhando a temporada de anime, essa temporada, Darling Fran, foi eles que fizeram. E Little Witch Academy. Darling Fran. E vários outros. Eu não vi nenhum desses, então eu tô por fora. Muita coisa boa. É que eu sou meio otaquinho, né? Eu entendo das coisas. Meio otaku. Deu pra ver que eu sou otaquinho, mano. Olha a minha foto no Discord. É, perfeito. A foto do Discord é uma maravilha. E voltando ao assunto de Cuphead, guys. Cara, que o Cuphead, Realmente. mano, eu acho que ele é muito, tipo assim, ele não é um jogo, tipo assim, a simplicidade acima de tudo. Na verdade, não. Ele é simples, mas ele é extremamente complexo ao mesmo tempo. Quando ele tenta fazer, quando ele puxa, né, esse estilo antigo das animações, cara, ele tá voltando uma sensação, cara, como se a gente estivesse realmente vendo um Gato Félix ou um Mickey antigo, cara. Isso é lindo, mano, é maravilhoso. E tem que ter o estudo Realmente. certo, né? Sim, cara. Então, esse é o bagulho, mano. O bagulho não é você ter a ideia, tipo assim, não, vamos fazer um bagulho, a ideia é muito boa. Só que ela tem que ser bem executada, né, cara? Então, mano, e ele consegue fazer E isso muito o que eu acho engraçado é que eles se limitam artisticamente para se repor à época. E é o que eu acho muito Sim, genial. cara. E o que é muito Sim, mais legal nossa, também, isso mano, é demais. E o que é muito mais legal também é que tem pouquíssimas coisas, objetos 3D no jogo, se você for pra pensar. Sim, sim. Tem Por exemplo, pouquíssimos. eu vi algum artigo dizendo que as animações antigas, né, da época que Cuphead se baseia, as animações eram baseadas com personagens de formato simples, pois assim facilitava a animação, né? Sim, é porque eles conseguiam fazer vários tipos de lados diferentes do mesmo personagem. Sim, sim. Porque o Cuphead Sim. é uma xícara, aí ele consegue rodar assim, você consegue ver a curvatura. Sim, e eles se limitam dessa forma exatamente para se basear na época, né? Para Isso. dar essa sensação que você está Sim, da sim. época. É lindo. Hoje em cara. dia, por exemplo, eu acho que eu duvido muito achar alguma coisa que use isso ainda. Não tem. Quase não tem mesmo. Muito difícil, realmente. Uma coisa legal de se ressaltar é a trilha sonora, que também Nossa. acompanha friamente a época. Gente, procurem no E, YouTube, cara, gente. mesmo sem um diálogo, cara, mesmo sem um diálogo, o jogo consegue seguir assim de uma forma tão. Sabe? Ele faz as canções em jazz antigo, como as animações. Mano, é lindo. Gente, procurem no YouTube, assim que terminar aqui, vocês procuram no YouTube assim. Floral Flurry, como é que é mesmo? Floral Flurry, bom, né? Floral Flurry. Music Making Off, alguma coisa assim. Mano, vocês vão ver o carinho que os caras têm na hora de gravar, sabe? É uma coisa assim, mano. É aquele jogo que você vê que os caras realmente têm um cuidado com o jogo. E É, eu a acho que descrição, o link do Pô, Making mas- Off. Isso, eu vou pôr na descrição, então. por mais que as músicas e artisticamente sejam tão bonitos quanto, mas eu acho que tem um fator que a gente não deve ignorar, Qual? que são os bosses. Puta que pariu, cara. Cara, meu os- Deus, mano, aquele porque na jogo. verdade os boss são o jogo, né, cara? Porque quase não tem fase fora de boss. Tem acho que 4, 3. Não, são 3 só. Um jogo. Sim. Sim. O Tipo, jogo a mecânica o jogo do jogo se adequa aos bosses, né? Isso. As fases normais elas É são só um pra pegar ponto de moeda. dificuldade. É fantástico. Mano, e cada boss, na verdade, tipo assim, se você jogar no Easy, não tem Easy, né? No Medium ou no Expert, mano, a diferença é pouca. Você só tem que saber realmente o padrão do boss. Sim. Muda é só o que eu alguma acho mais coisa legal. tipo. Ele muda talvez a combos do velocidade que o boss vai fazer. Ou talvez, tipo assim, e no Expert ele muda o final. Tipo assim, quando o boss morre ali, na verdade tem mais uma fase. Aí termina o boss também, não é Sim. muito complicado. Rapidão, o meu top 2 aqui, bosses do Cuphead, em questão de design, é o boss que faz referência a Jojo Qual que é? e o boss que é um sapo que ele fica tipo Tá, girando tá, os tá. braços, soltando um monte de soco. Que faz referência a Jojo. Aquele boss é muito bom. E o boss que faz é um rato, pelo menos eu acho que é um rato, fazendo referência à Segunda Guerra Mundial. Meu top 2 de boss do Cuphead, cara, em questão de design, né? Olha, em segundo lugar, eu acho que tá o palhaço da segunda fase, que aquele palhaço eu acho muito foda. E em primeiro lugar tá a Calamaria, que é o que mais tem Rule 34, mas é muito bom aquele design daquele boss. Pô, seguinte, eu escolheria o King Dice, mas eu não cheguei no King Dice. Que bom! Mano, não posso opinar eu muito sobre travei na bosses abelha, também, mano. então. Aquela abelha é filha da puta. Aquela demais, abelha é eu não muito quero filha da jogar aquela porra. puta. Só que, gente, nunca pesquisem, tá bom? Vocês vão pesquisar, foda-se, então pesquisem. Cuphead e Rule 34, vocês vão amar. Coisas bem peculiares. Coisas muito interessantes, vocês vão ver. Tipo o Cuphead, um propósito. Antes da gente terminar de aqui falar Cuphead, o Cuphead é tipo o próprio pau, né, gente? Vocês estão ligados, né? Ah, é verdade? Suck. Não, Milk. é o... Como é que é o nome? Sulk. Não, como é que é o nome do irmão dele? O irmão dele, caralho? É o... Magma? Isso, o Mugman, ele chupa o próprio pau, você lembra? Quando ele puxa pra começar assim, ele puxa e dá umas É. tomadas assim no canudo dele.
É o Suk. Ali. Não, é o... Eu não quero O imaginar Cuphead, depois de um certo tempo, quando ele ficou um pouco mais popular, apareceu um monte de Rule 34. Vocês não lembram né? daquele Fiquei gif impressionado. de Rule 34 da Calamaria tomando no canudo dele? Mano, eu nem falo nada. Ah, Aquilo é muito zoado. Eu ignoro essas coisas. demais, velho. Não, eu tento ignorar Eu essas sou, porra, eu sou mano. fã da, eu sou fã da Nintendo, pô, não pode isso não. Eu tento ignorar essas porra. Não, fala de Rule 34, eu lembro do Crash com o Spyro. Eu nem me lembro disso. Voltando ao assunto, yeah! Meu Ah. Deus do céu. Eu acho que o console já falou demais de Cuphead por aqui. Falamos até demais de Cuphead, amigo. Mataram a minha infância aqui, gente. Edson, qual foi o jogo que você escolheu pra falar? Bom, eu escolhi pra falar sobre The Binding of Isaac, o jogo, né, um jogo incrível, acho que todos conhecem, Sim. que ele tem uma história tecnicamente profunda e muito perturbadora, e ele tem uma direção artística que representa muito a personalidade dos indies. Porque um indie, normalmente, o que você pensa? Um jogo de plataforma, um jogo com estratégia, isso normalmente tá representando bem a personalidade deles. E The Binding of Isaac consegue fazer isso de forma excelente, com uma história que fica meio que superficial, mas extremamente pesada, com uma ambientação simples, muito legal, com vários personagens seguindo a mesma história, habilidades, milhões e milhões de itens, sabe? É um jogo... Isso, mano, eu concordo plenamente, cara. É uma direção de arte muito simples, cara. A trama também, tipo assim, superficialmente é bem simples, cara. Não tem muita coisa inovadora, assim, digamos, mas é um jogo maravilhoso, cara. Porque ele é extremamente bem executado, cara. O que eu queria aqui falar de questão artística em Binding of Isaac é que, primeiro, ele não precisa ser muito complexo como um Cuphead, por exemplo, onde Cuphead ele precisa ser daquela forma artística, senão não tem a imersão. Isso, perfeito. Ele precisa ser apenas confortável e rápido. Porque a temática de Binding of Isaac é zere o mais rápido possível, volte e zere mais rápido. Isso, é exatamente isso. Exatamente. Daí também tem o esquema de querer explorar todo o jogo, que muitas pessoas fazem, de querer fazer 100%, né? Porque é um jogo que, cara, mesmo ele sendo pequeno, ele é incrivelmente E é um complexo. jogo que te faz passar raiva, hein? Nos Puta itens e merda. nos objetivos. E, Jogo que tem Nossa, é muito bom. e algo que eu queria ressaltar aqui é que os dois pegaram jogos onde o jogo se foca em bosses. Exatamente, cara. Exatamente. O que, Isso é por uma sinal, característica boa de reforçar, né? Sim, Isso. e que por sinal, eu realmente gosto muito dos bosses de Binding of Isaac. Não como design, e sim como algo inesquecível. Você vai ver aquela forma dele, Cara. tipo, entre aspas, monstruosa, e você não vai se esquecer. Você vai falar, ok, tem um boss no Binding of Isaac que se chama Monstro, tem outro que é uma minhoca, tem outro que é um cara sem cabeça dentro de um cavalo de pau, jogando mosca. E um que é uma Isso, centopeia, meu Deus, puta aquele jogo. merda, cara. É muito legal, mano. E uma que é a mãe, um pé de uma mãe gorda. Só pra finalizar sobre o The Binding of Isaac, ressaltar o psicológico, que mesmo, tipo, fica em segundo plano, ele consegue ter uma história pesada. De uma criança que a própria mãe despreza e que ela talvez tenha esquizofrenia, né? E ouviu a voz de Deus pra matar ela. E a questão religiosa que se passa também no jogo, tanto com o easter egg, que quando você acha a Bíblia e usa contra... Isso, mano, exatamente isso, cara. Ele traz questionamentos muito profundos, cara, apesar de ser um jogo extremamente bem simples, né, cara? De fanatismo religioso, né? Mano, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. O que, por sinal, é um tema que tá em alta. Outlast 2, Far Cry 5. Nossa, não, o Far Cry Olha aí. 5 eu acho que ainda Parece foi um que as pouco pior, mídias- velho. Gostaram Eu de sei, pegar né? isso e jogar na sua cara, sabe? Mano, eu acho que o Far Cry 5 foi um pouco pior porque eles mexeram diretamente com o cristianismo, tá ligado? Mano, porque o Outlast 2 ainda é uma religião que praticamente não existe por causa de transtornos psicológicos, né, algumas coisas assim. Só que não, o Far Cry 5, porra nenhuma. Tem igrejas e gente foda, mano, gente fodida. Outlast 2 ainda tem um peso assim deles queimando cruzes. Isso, é que o Outlast dá uma- 2 ainda tem aquele bagulho, tipo, na verdade são aqueles flashes que soltam, que deixam eles malucos.
Então eles começaram a acreditar em umas coisas nada a ver. Ainda tem uma, desculpa, tem uma maquiagem. Far Cry 5 não tem, velho. Ressaltar que eu acabei de tomar spoiler de Outlast 2 aqui. Ah, não, isso não explica no jogo, cara. Tá, Tava meio óbvio, né, cara? pode continuar. Beleza. Ah, mano, joga essa porra, bom demais. Ok, acho que já é minha vez, certo? Beleza. E para minha lista, eu queria ser o diferentão e colocar um RPGzão, mas eu não tive como fugir. Toda vez que eu tentava pensar em algum jogo indie, eu não conseguia me esquecer desse jogo. Que foi um jogo que eu zerei há pouco tempo, e esse jogo é A Hat in Time. Puta merda, cara, a Hat in Time é muito bom. Eu gosto de A Hat in Time, cara, porque ele é um jogo, mano, que quando eu vi a primeira vez, eu tinha certeza que ele era um jogo de plataforma tipo Nintendo, tá ligado? Mesmo... Eu achava que ele era da Nintendo mesmo, mano, esse tipo de temática, tá ligado? Mas aí eu percebi que não, que era um indie, um cara lá que já manjava, tá ligado? Isso é muito legal também, mano. O que eu amo muito em Hat Time é que ele é um jogo simplesmente lindo, ótimo e divertido, cara. Sim, Mecanicamente, cara, e muito mecanicamente, é divertido e leve controlar a Hat Kid. E detalhe aqui, eu amo a Hat Kid. Outra pessoa ama muito a Hat Kid também, cara, chama Shadman. A Hat Kid, vulgo Kill Machine. Essa é pra quem jogou o jogo. E talvez um dos fatores mais importantes pra eu amar tanto Hat in Time e tantas pessoas amarem ele é que ele é um jogo extremamente carismático. Mano, exatamente isso, cara. Exatamente isso. Ele é um jogo que ele consegue, mano, ele te puxa, tá ligado, mano? Tipo assim, você já... Uma hora tu tá apaixonado, tá ligado, mano? Em menos de uns 5 minutos tu já tá apaixonado pelo jogo. É aquele famoso, eu vou ver qual é desse jogo e 10 minutos depois você está apaixonado. Exatamente. Tu joga assim um pouco meio despretensioso, um monte de coisa assim, só que quando tu já vê, tu já tá viciado. E você zera em um dia, que nem tu zerou, né? Em um dia. Exato. Eu zerei Eu ele em um acho, dia, assim... o que é maravilhoso. Nossa... Eu não conheço muito do jogo, mas pelo que eu entendo dele, eu vejo que ele tem muitas referências aos jogos antigos de plataforma 3D. Porque ele realmente se explica muito. Ele se Esse era um tópico que eu queria abordar, cara. É que as referências dele são claras e objetivas. Banjo-Kazooie, Mario 64, Banjo-Tooie. Esses são influências óbvias e claras pra um jogo como a Hat in Time. Você olha e fala, cara, isso é Mario 64. Mas Banjo-Kazooie, cara, é muito parecido com Banjo-Kazooie, velho. Mesmo ele não tentando esconder, ele não esconde que ele tem óbvias influências por esse jogo. Cara, isso é muito legal, honestidade. Não, cara, o jogo a ele honestidade. é o que ele não tenta fingir que não tem essas inspirações. E pra mim, o mais importante, ele não se prende a elas. Isso, mano. Ele é um jogo totalmente único. Nossa, ele não esconde suas influências, como um outro certo jogo aí chamado Banjo... Não, calma, Yooka-Laylee. Porra, já ia falar mal de Banjo-Kazooie, eu ia falar Banjo-Kazooie, mas aí eu lembrei, puxa, e pô, Banjo-Kazooie é bom, cara, pô. Então, Banjo-Kazooie é bom, e Yooka-Laylee não. Não, Yooka-Laylee é muito lindo. Mas, voltando, os mapas e level design de Hat in Time são ótimos. Alguns probleminhas de fase, como por exemplo a câmera, chega a atrapalhar um pouco, mas eu não acho que estraga a experiência ou o seu divertimento com... Mano, eu também acho que não. E velho, tipo assim, é aquele jogo que se você visse numa época de PlayStation 2, você não ia achar estranho, tá ligado? É um jogo bem... Sim. É um jogo nostálgico, né, cara? E talvez ele não tenha tanta popularidade justamente por ele ter um visual que você olha assim, nossa, ele é meio simples. Mas ele é um jogo com uma certa profundidade. E ainda mais é um jogo recente, mano. Se me dissessem que o jogo saiu lá no começo dos anos 2000, eu ia acreditar facinho, velho. E é um jogo do ano passado, cara. Então, e ainda assim ele consegue passar um visual muito legal, um divertimento muito interessante. E detalhe, pra mim ele foi um dos jogos mais divertidos que eu joguei em 2017. E ele tá no meu top 10 dos jogos de 2017. Cara, eu joguei e olha que teve muito jogo bom em 2017. Eu joguei pouco em 2017, então não posso dizer. Eu joguei mais jogo velho do que novo. Eu joguei pouco, na verdade. Eu só joguei Devil May Cry e Far Cry. Eu joguei S de Gundam G-Generation Overworld. Platinei aquilo, por sinal. Meu Deus. E... lá veio o maluco calma já, aí. Os malucos de... Calma, eu teria que ver no meu Alvanista aqui o que eu joguei, depois eu vejo. Mas voltando. Eu não sei o que algo que eu gosto também bastante em A Hat in Time é o quão variável ele é. Por exemplo, numa hora que você tá numa missão de plataforma, abre aspas, normal,
em Mafia Town, você também pode estar resolvendo um crime, um assassinato dentro de um trem. Então, Como você também Como você também pode estar fugindo de um monstro, a Queen Vanessa, né? Numa mansão mal assombrada. O jogo ele é muito variável, o que faz ele ótimo, pois ele não quebra o ritmo. Por exemplo, se a fase dele continuasse sempre a mesma coisa de Mafia Town, o jogo ia ser extremamente enjoante. Tudo bem que tem uma mecânica que eu não gosto tanto, que é a mecânica da máscara lá, que faz, tipo, ver as plataformas. Eu não gosto dessa mecânica. Mas não é algo que atrapalha muito. E o que eu tava querendo dizer é que a Half Time, além de ser muito carismático, por exemplo, o The Snatcher, cara, o The Snatcher é demais. E o The Conductor, né, que é e o DJ Grooves, cara, eles são um dos melhores personagens desse jogo. Fácil. Mano, e a Mustache também é. Mesmo ela sendo uma menina, tendo um bigode. Pode crer. E eu acho que não há muito isso que falar sobre Hat Time. Tirando que ele é um jogo extremamente divertido e o ritmo dele é excelente. E que ele é ótimo pra fazer um 100%, pois ele é muito divertido. E você pode pegar um final de semana perfeito pra se tentar com alguém, ou sozinho, até mesmo sozinho, com uma boa xícara de chocolate quente ou café, e apenas jogar, se divertir. Eu acho que agora está na vez de recomeçar o Looping Consolo, seu segundo jogo. Vamos lá. Cara, meu segundo jogo é um jogo que ele é um pouco underrated, cara, é um jogo que eu gostaria que fosse mais falado. Porque aqui no Brasil não fala, lá fora falam um pouco assim, mas aqui no Brasil quase não falam, que é Spooky Jumpscare Mansion, que, mano, que jogo lindo. Acho que mudou o nome na real, né, porque tem um outro bagulho assim, mas, mano, esse jogo é maravilhoso. Spooky Jumpscare Mansion HD. Mano, esse jogo é maravilhoso. Puta merda, como eu gosto, mano. Porque ainda por cima, ele é o segundo jogo que foi feito, tipo, a Pixelated Nightmare. Que é um jogo de terror com o gráfico pixelizado, velho. E o primeiro foi o também maravilhoso, I Am Scared, cara. Que eu tava pensando em realmente botar I Am Scared aqui como meu segundo jogo. Mas, Spooky Jumpscare Mansion, eu acho que ele tem muito mais personalidade. Ele é muito mais fofo, assim, de ver. Ele é muito bonito. E o I Am Scared, ele é mais obscuro, é mais terror psicológico, que também é uma coisa maravilhosa, mas foi o que... I Am Scared foi o primeiro que estreou esse gênero de A Pixelated Nightmare. Tanto que o próprio nome do jogo é I Am Scared, A Pixelated Nightmare, que é um tipo de jogo que eu acho incrível. E Spooky Jumpscare Mansion pegou isso perfeito. Eu também acho que ele fez um ótimo trabalho se limitando, né? Pra depois se surpreender todo mundo. E ainda por cima, tipo assim, no começo você pensa, puta jogo fofo, bonito. Só que aí ele vai aumentando, ele vai fudendo a tua vida. É algo semelhante que o Doki Doki fez, né? Aqui o Doki Doki, ele é diferente. Tanto que a gente vai fazer um podcast inteiro só sobre Doki Doki, porque vale a pena. Fantástico, a gente tem que falar dele, né? Não, porque Doki Doki é o meu jogo indie favorito. Spooky Jumpscare Mansion, realmente, ele tem uma ambientação que, cara, começa a te assustar. Era um jogo assim que você vai jogando, nossa, que joguinho bonito, não sei o que. E você vai avançando, cara, você vai ficando com medo, porque, meu Deus. Eu só queria ressaltar aqui que eu vou ficar mutado aqui porque eu desisti de jogar esse jogo, porque eu sou muito medroso. Não, Brito, esse jogo não, cara, esse jogo é fácil, velho. Ele é fácil, mas aí chega uma parte que eu falei, não quero. Eu quase pensei em desistir, cara, quando chegou aquela mulher do Japão. Você sabe um dos motivos por eu ter desistido também? É que na época eu fui jogar esse jogo com o meu PCzinho muito fraco. Ai, caralho. Um PC onde eu zerei Shovel Knight 100% a 15 de FPS. Nossa! Tão herói, puta merda. Aí ele não rodou, aí tipo, ficava lagando na hora de fugir, tá ligado? Caralho. Mas, mano, é um jogo que eu adoro pela profundidade da história. Tipo, começa com um jogo tranquilo, vai indo de boa, assim, só que aí chega numa parte da história, quando começa a fuder tudo, que você já começa a perceber que é mais profundo do que aquilo. Aí você começa a achar umas anotações que dizem a respeito da história, que é uma história muito bem escrita, por sinal. Que é uma coisa que eu adoro em jogo, mano. A história tem que ser bem escrita, tipo, é claro que tem jogos que se focam muito mais no gameplay, mas, mano, eu acho que os jogos têm que ter uma história boa, cara. Mesmo tirando o jogo de luta e pá aí. Mas, tipo assim, eu acho que os jogos eles têm que ter uma história bem escrita, mano. Que eu acho que pega muito mais público.
Ah, mas depende do gênero do jogo, né, cara? Isso, que nem jogo de luta ou Battle Royale, pelo amor de Deus, né? Pô, mas um Battle História. Royale com história, pô, imagina. Ah, não, Show. isso não faz sentido, cara, na verdade. Ia ser um Mirai Nikki bom, mano. Ah, porra, não, vai comparar com Mirai Nikki, velho, eu não sei. Cara, você comparou Spock Jumpscare House com o I'm Scared. Isso. Cara, I'm Scared também é um jogo... Cara, aquele jogo realmente... Mano, ele I foi Am o primeiro Scared. a mexer com... Cara, Cara, mexer I com Am a pasta Scared, do jogo, eu acho uma aquilo coisa foi uma linda. inovação. Não, tanto que Meu tanto que a Deus do Creepypasta ela é muito antiga, né? Fizeram um jogo, acho que quando? 2009, um bagulho assim, velho. E, mano, puta E quando merda, o jogo cara. saiu, todo mundo acreditava que era um jogo hackeado, que era É. um jogo satânico. Tipo, Nossa. eu na época, cara, eu juro que eu não queria jogar aquele jogo por causa disso, porque eu era meio novo, né? Daí eu olhei, caralho, fudeu. Mano, e o bagulho do I Am Scared... E o que é legal também é que o Spook Jumpscare Mansion, ele sabe que ele pegou muita coisa do I Am Scared, tanto que tem uma fase extra no Spook Jumpscare Mansion que aparece o Whiteface, cara, que é muito foda. Sim, ele tem muita referências a jogos clássicos, Sim. É um jogo fantástico. É um jogo que eu fantástico. adoro. E é um jogo que todos têm que jogar, porque ele é muito Gratuito, bonito. né? E é Um fofo. jogo gratuito. É um jogo que você começa e, tipo assim, e a Spook, mano, ela é muito fofa, cara. A voz dela é muito fofa, a cara dela é muito fofa. Só que aí depois você vai vendo, os bichos são muito... O jogo que eu peguei pra falar dessa vez foi Firewatch. Eu acho que é um dos jogos mais longe de todos esses que estão citando. Porque ele é um indie que... ele tem gráficos bonitos, ele é um jogo muito bem trabalhado e ele não é de estúdio. Isso, mano. O que dizer sobre esse jogo? Cara, Eu isso, acho mano, isso que... muito legal. Sim, eu acho, tipo, ele é um jogo totalmente focado na história, que é muito engraçado, que é uma boa característica pra personalidade dos jogos indies. Ele é um jogo que ele consegue construir uma história sem nem mostrar os personagens. Tem um personagem que aparece na sua tela apenas o jogo inteiro. Ele consegue dar a atmosfera da simplicidade dele, mostrando isso que, tipo, torna o jogo muito bom, sabe? Tipo, a simplicidade dentro da história e dos acontecimentos é tão simples que faz o jogo ser bom pra caramba. Mano, eu não Tem joguei. que Cara, fosse eu joguei desse jogo, pouco. porque, meu Deus. Eu joguei pouco desse jogo, eu não tenho muito o que dizer, cara. Mas isso tudo que tá falando é verdade, mano. Eu acho muito legal quando o jogo ele. Cara, quando o jogo ele tem a sua própria personalidade, mano, isso já é uma conquista absurda, cara. Quando tu começa a gostar do jogo, quando tu começa a entrar no jogo, isso eu acho muito foda. É algo que eu queria relevar aqui, Bacana que o pra Edson caramba. disse. É o jogo engraçado, que é uma característica dos jogos indies. E eu realmente concordo com isso. Isso, pra mim, pelo menos eu ri pouquíssimas vezes com jogos AAAs. Pois eles não conseguem velho. fazer exatamente. piadas sem parecer forçadas. Cara, é que eu acho Com que é o jogos- seguinte, o jogo AAA, eles gastam muito dinheiro com coisa inútil. Tipo assim, acho que o jogo indie, ele sabe muito mais onde gastar o dinheiro, tá ligado? Porque o AAA não, toma 500 milhões pra fazer um jogo, e o cara ele vai ficar gastando esse dinheiro à toa, sem dar muito cuidado, mas tipo assim, você vai ver um jogo, mano, tipo, Doki Doki, sei lá, velho, não custou nem $20 mil aquela porra, mano. Perto Ah, disso, é um jogo assim que você faz brincando. $5. É, velho, tanto que é um experimento do Dan Salvato que ele nem é de graça, mano. Pô, qualquer um vai lá, velho. Detalhe, um experimento meu Deus. muito bem feito. Extremamente bem Meu feito, Deus do céu, cara. né? Cara, aqui, E- não, meu amigo, Mas- aquele jogo. Cara, algo Nossa, que eu Doki já. Doki. Algo que eu já queria falar aqui é que os jogos indies, no geral, eles conseguem ter muito mais personalidade, né? Um jeitinho mais carismático ou coisa desse tipo, ou ser engraçado, pois são poucas pessoas e poucas pessoas conseguem entrar num acordo. Isso, Num jogo exatamente, AAA, cara. São várias pessoas tentando botar em prática suas ideias para o projeto, o que na Mano, maioria das vezes não dá certo. Exatamente, cara. Eu acho que, mano, se Cara, você for parar pra jogos pensar- normalmente feitos por estúdios e coisas assim, eles perdem muito foco, eles tentam fazer uma coisa meio hollywoodiana, sabe? É, exatamente, Aqueles filmes muito velho. Hollywood. Cara, eu acho que os únicos. Acho que E daí único o jogo fica muito perdido. Eles Mano. conseguem trazer uma experiência única. A maioria, meus jogos favoritos, na maioria das vezes, são indies, entendeu? Sim. Então, cara, é fantástico. Vai, mano, voltando então- ao assunto, cara. Então, falando sobre Firewatch, Isso. a cidade dentro do universo dele vem, acho que totalmente da beleza e do diálogo que ele tem com a personagem pelo Walk Talk. Cara, aquilo é tão fenomenal, sabe? Ele consegue ter abre aspas, realismo cartoonizado. Porque o jogo é meio um estilo
meio cartoon e ele consegue ter os objetos formados de forma realista. E é uma coisa assim meio, né, mas isso dá uma beleza pro jogo tão grande, Sim, cara, que, meu Deus do céu. E, mano, puta merda, cara. Você vê as fotos do jogo assim, mano, você fica apaixonado, né, cara? É uma estética muito bonita também. É uma das coisas que eu mais gosto do Firewatch, não só a parte artística, como eu gosto de ele ser um jogo extremamente intimista. Você vai se entrando no mundo do jogo e sentindo o que é o personagem. Você não sente que é o personagem. Você sabe que o personagem é o personagem, não que é você. Isso, mano. Exatamente, cara, velho. E que nem meu Deus. Mano, na natureza selvagem, maior em videogame, né, cara? Exatamente. E ele nem ele nem chega a ter ação, sabe? A única cena que você fica nervoso dentro do jogo é mais entre o meio e o fim, sabe? E ainda nem é um super plot ou alguma coisa assim. É uma coisa tranquila que é tecnicamente meio óbvia, sabe? E isso ainda assim te aprende, é muito legal. Exatamente, velho. Puta merda. Jogo muito bom, só que, assim, acho que todo mundo que jogou deve concordar que o final é meio... Meio fudido, né, cara? Ai, caralho. Ah, mas assim, o final não é o suficiente pra estragar toda a experiência que você teve com o jogo até então, né, cara? Não, cara, isso é verdade. Assim, claro Tipo- que é óbvio que não muda o fato de ser um final bem fraco. Não chega a ser um final extremamente ruim ou ruim. É apenas um final fraco que não chega aos pés de Firewatch ou da sua jornada até então. A explicação da personagem, da Layla não ter aparecido no final, é porque os programadores não queriam fazer um personagem para o jogo, pra você ter uma ideia de como isso É é, que meio assim, chato. Preguiça É, dos nossa, caras, mano. perdido. As preguiças dos caras ajudando a narrativa, né, Cara. velho? Puta que pariu. Só que, cara, sabe, é uma preguiça assim que no final você sente, cara, eu queria tanto que eles tivessem encontrado, não sei o que, e não acontece. Eu gosto de outra coisa também, que em Firewatch, quem constrói a personalidade do protagonista é você. Exatamente, cara. Puta merda, mano. Tipo, ele tem um traço fixo, você pega esse traço fixo e vai moldando, é bem legal. Exatamente, mano. Não, Mas, não deixando a linha original, né? Mano, e jogos assim é tão maravilhoso, cara. Puta merda. Acho que, assim, os jogos que vocês falaram foram ótimos, mas há um jogo que vocês esqueceram e não falaram, Ih, que é cara. magnífico. Pera. E Eu tenho um palpite, mas eu acho que não é porque tu tinha falado e eu acho que não ia fazer. Eu tenho um palpite, cara. E o jogo que eu escolhi também, né? para Vamos ser o ver. último jogo para falar da personagem de Indies e que tem alguns traços em comum com a Hat in Time, Shovel Knight. Ah, Shovel Knight, cara. claro. Puta que pariu. Esse, Como eu gosto daquele jogo, mano. esse é provavelmente o melhor jogo que eu já joguei de plataforma 2D. Cara, Shovel Knight é muito foda. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui, Realmente, agora eu li em algum lugar que eles iam fazer DLCs, né, de gratuitas, pra jogar com cada boss do jogo. E como já lançaram uma com Spectre Knight, que era pra mim um dos meus bosses com design favorito, Sei. eu quero uma com Polar Knight, porque aquele cara é foda. O Shovel Knight no Play 4, mano, ele tem easter eggs muito legais referentes à Sony, cara. Que é muito foda. Tanto tem uma hora que você consegue enfrentar o Kratos, mano. O Clayton, velho. Sim. Puta, muito O foda. que é muito legal, porque Cretinho, no, mano, PS, meu Deus. no PS4 você enfrenta o Kratos e você pega a arma dele, né? É, mano, aí ele fala que você Nossa, é muito o... É o melhor. É o Ghost of Shovel, cara. Ele fala um bagulho assim. É, o Ghost of Shovel. Muito Cara, foda, isso é mano. genial. E é legal porque, tipo, no de PS4 você enfrenta o Kratos, mas no de Xbox One você enfrenta o Battletoads. Cara, é muito Os da hora, né, Battletoads. mano? Puta que pariu. Assim, Ah, pra mas mim- o Battletoads também foi adicionado pro PC. É, eu sei. Mas pra mim seria melhor se ele enfrentasse o Master Chief. Mas tudo Sim, bem, mano, Master Chief. seria da hora se ele fosse. Também seria interessante se ele fosse adicionado o Master Chief, porque ele é um personagem típico da Microsoft. Imagine, Isso, cara, legal. você é o Master Shovel, cara. Master É, Shovel. mano, Master Shovel, cara. Puta, muito Sim, cara, ia ser muito legal. Talvez só um soldado Spartan também seria interessante, né? A arte dele é um jogo muito, muito legal, né? A direção artística dos personagens, do cenário, ele passa assim uma sensação muito interessante e simples, ao mesmo tempo que muito legal.
Sim, cara, e ele tem aquele ritmo de jogo antigo, né, mano? Um jogo que você vê assim, caralho, esse jogo saiu lá nos anos 80, é um Golden Axe, né, cara? Shovel Knight, cara, é uma carta de amor aos jogos antigos, cara. Sim, mano. É um daqueles jogos que você chama seu amigo pra sua casa, pega 2 controles, liga na tua TV zona e vai jogar, porque é muito cara. legal, tá ligado? Mano, cara, é um jogo mano, tipo assim, cara, exatamente, é um Golden Axe, né, cara? É realmente uma homenagem fodida aos jogos antigos, cara, e é muito legal isso. E não realmente só um isso, jogo... como o que eu falei, que ele tem características em comum com a Hat in Time. As influências deles e referências são óbvias, né, cara? mas ele não finge não ser e ele não se importa com isso. Ele tem algo único. Mano, a honestidade, cara, a honestidade desses jogos é uma coisa linda. Sim. Ele não se prende a isso e eu acho isso fantástico. E outra coisa que eu devo falar, as músicas deles são lindas. Sim, mano. Sim. E não só as músicas, como tem outro fator muito importante, os bosses. Mano, sim. Cada boss é lindo de se enfrentar. Não é nenhum possui algo único, você só vai pisar na cabeça dele. Claro que tecnicamente sim, mas as lutas vai ser sempre diferente, você sempre vai se sentir enfrentando um oponente diferente. Cara, isso é muito legal. E um pequeno spoiler, não é bem um spoiler, mas tudo bem. Tudo bem. No final do jogo, algo que me irrita muito num jogo do gênero é, como eu nomeio isso, Mega Man Style. Que é quando você chega no final, você tem que enfrentar todos os bosses de sequências para enfrentar o boss final. Isso, mano, isso. Normalmente é algo que eu odeio. Eu também, cara. Por exemplo, em um jogo chamado Azure Strike Gun Vault, o que eu gosto de chamar de o que Might Number 9 devia ser. Meu amigo, no final acontece isso. E eu fico muito pistola, porque não deveria acontecer isso, porque isso é ridículo. Cara, mas em Shovel Knight eu gosto, porque é feito de uma maneira diferente e você recupera a vida depois das batalhas. Mano, sim. Mano, mas eu acho isso legal, assim, depende do jogo, né? Mas eu acho até um bagulho interessante isso. É realmente um jogo muito legal. Eu acho interessante a forma de combate de Shovel Knight, que mesmo sendo simples, ela é levemente diferente das outras. Um esquema de ficar... que ele usa uma pá pra começar, né? Isso já é tipo uma pequena brincadeira com o estilo. Isso é genial, cara. E sim, é fantástico. E também que ele pisa, ele joga pá em cima da cabeça dos inimigos. Cara, isso é muito, tipo, engraçado. Mano, isso é muito da hora, e algo que eu queria relembrar também, ele é muito fluido na forma de se jogar. Quando você acerta um inimigo, tipo, com uma pasada na cabeça e você pula, fazendo sequência e subindo em um lugar novo, você se sente extremamente bom. Você fala, uou, eu consegui fazer isso e pareceu de forma tão natural. Parece que o jogo falou assim, olha cara, você tem isso aqui, você pode fazer isso, e eu não vou te falar que você pode fazer isso, mas aqui está as ferramentas. E você faz. Mano, exatamente. Muito foda, velho. Tem aquela característica que eu citei em Firewatch, do humor que os indies normalmente têm. Ele cita o humor de forma crítica, assim, abre aspas, crítica, tipo... paródias de coisas básicas sobre cavaleiros e tal, quanto nas piadinhas simples, e é bem divertido. Sim, mano. Sim, o Shovel Knight vai ser extremamente divertido. Pra mim, uma das partes mais divertidas é a campanha do Plague Knight. Sim. Porque o Plague Knight tem um chip com aquela mulher que te vende as coisas, cara, que eu me esqueci o nome, infelizmente. Tô ligado, viu? E eu acho muito legal. Principalmente porque o Vinícius Lousada sabe dublar o Plague Knight. Puta merda, cara. Ninguém vai saber quem é Vinícius Lousada, mas aqui está a referência. E Vinícius, eu te amo. Ele vai ouvir, cara, pode acreditar. Não, eu tenho um livro aqui dele, cara, ele tem que ouvir isso aqui. Ele vai ouvir. Não, ele é muito... Eu vi e vai... Eu devia ter tirado foto de quando eu comprei o livro pra ele retweetar. Caralho. Tira uma selfie com o livro agora, cara. Beleza, eu vou fazer isso agora. Computador, assim, ó, tô citando você aqui, beleza? Já marca ele no Twitter, cara. Pra gente terminar, cara, são as menções honrosas que a gente tinha dito, que a gente tinha falado antes de gravar. Claro. Olha só, vou falar a minha já, que todo mundo sabe, que é Doki Doki Literature Club, que é realmente... E que, por sinal, é uma menção honrosa que todos nós concordamos aqui. E é uma menção honrosa que vai ter vídeo depois, não é apenas uma menção honrosa, cara. Vai ser um... por isso que é uma menção honrosa, ora. Não, mas uma menção honrosa pode ser, a gente menciona e acabou. Mas não, a gente vai gravar um podcast inteiro sobre Doki Doki.
e de como ele trabalha o terror com a simplicidade. Que é realmente algo absurdo, algo inimaginável pra um jogo daquele, mano. Seguindo com as menções honrosas, e agora é uma coisa que eu concordo mais por mim, sabe? Os companheiros não jogaram ainda, eu tô insistindo pra eles jogarem. Ah, eles tem não jogaram. preguiça, cara. Calma aí que eu vou me mutar aqui agora então. Opa. Ó, também me mutei. Então, continuando. To the Moon, porque eu acho que aqueles que conhecem sabem que é um jogo fantástico. Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre seus lados, sobre To the Moon e Fire Paradise e a Birdster, que é tudo no mesmo universo. Eu pretendo fazer uma análise interessante sobre o lado filosófico dele e tudo mais, porque, cara, esse jogo é fantástico. E eu vou chamar meus companheiros de volta, porque eles me mutaram. Aí, voltei. Eu nem te mutei, eu me mutei. Pronto, perfeito. Opa! Brito, tu tem alguma menção rosa? Eu tenho, e a minha menção honrosa poderia ser vários outros jogos, mas eu decidi botar um que tá num espaço bem grande no meu coração, mesmo que a fanbase seja uma bosta, mas Undertale. Exatamente isso que eu ia falar, cara. Com certeza. Undertale é um legal, jogo mano. fantástico, e eu gostaria muito de fazer um vídeo ou um podcast inteiro sobre ele, mas eu acho que já tá saturado e eu acho que as pessoas já sabem o que é Undertale, Infelizmente. e que é fantástico. Infelizmente, cara, porque Undertale é um jogo legal, mano, mas a fanbase estraga de uma forma absurda. E eu não acho só legal, eu acho ele incrível e fantástico. Só é uma pena que a maioria da fanbase não sabe dizer Cara, o porquê que ele é incrível e Vocês fantástico. lembram da... É uma foto que mostra meu muito a Deus. fanbase de Undertale. É um molequinho com os braços pra frente, assim, falando assim, tô na mesma pose do Sans. Não. Cara, tem um vídeo inteiro de um moleque, tá ligado, de 12 anos com o capacete do Sans fazendo a fight dele. Puta que pariu. Por quê? Eu não sei, mano, mas... Infelizmente é horrível essa fanbase, né, cara? Sim, velho, sim, pelo amor de Deus. É um jogo que ele tem uma história tão legal. Ele consegue levar tudo que um indie precisa ter, tudo que um jogo, qualquer jogo precisa ter, ele consegue ter. E outra coisa que eu queria falar aqui com Undertale, deixando a brecha para o final desse podcast, que Undertale, pra mim, é uma da representação do que é um jogo indie, porque pra mim, jogo indie é vários, ou então apenas um, cara mostrando suas ideias em um jogo, ou a sua própria personalidade. O indie Não, e com em si, simplicidade e beleza, cara. sim, o indie em si não tem a personalidade. A personalidade do indie é do criador do jogo. Exatamente. E Toby Fox, ele não coloca a sua personalidade, ele coloca suas ideias no jogo. E ele não responde as perguntas que as pessoas fazem pra ele sobre o jogo. Ele apenas fala que está no jogo. Todas as ideias dele estão no jogo. Isso, exatamente. Algo, por exemplo, é que o Frisk não tem gênero. Puta que Muito pariu. legal. E é assim que eu termino o podcast. E Toby Fox, saiba que eu te amo por ter feito Undertale e você é uma excelente pessoa. Nós amamos Toby Fox, nós amamos o Dan Salvato, né, cara? Puta merda, mano. E eu amo a Yacht Club. Eu não sei o cara que foi responsável pelo Shovel Knight, mas a Yacht Club. Eu amo a Freebird Games, né? porque fez e a Toma aqui. e a Gearbox, porque foi o estúdio que fez a Hat in Time. Perfeito, então. Eu sou o Daniel Brito e eu fui o anfitrião do podcast de hoje. O que pra mim foi uma grande honra, já que é um assunto que eu gosto tanto, que são jogos. E eu gostaria de ser o anfitrião dos podcasts sobre jogos. E se você gostou desse podcast, muito obrigado. Principalmente se você ouviu até aqui, já que deve ter ficado muito longo. E é isso. Até. Até.